Questão número 86 da prova da Unesp 2012. O gráfico informa o percentual de variação do PIB brasileiro em 3 setores produtivos quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, em um período de 7 trimestres. Então aqui pelo gráfico a gente já tem aqui, 2010 segundo, 2010 terceiro, 2010 quarto, 2011 primeiro, 2011 segundo. Então o amarelo seria segundo trimestre de 2010. O laranja seria terceiro trimestre de 2010. O marrom, quarto trimestre de 2010. O azulzinho, segundo trimestre de 2011. O vermelho, primeiro trimestre de 2011, o verdinho claro, o terceiro trimestre de 2011 e finalmente o verde escuro, quarto trimestre de 2011. Comparando-se os dados do gráfico, verifica-se que no segundo trimestre de 2011, quando comparado ao terceiro trimestre de 2010, então ele quer comparar terceiro trimestre de 2011 com o terceiro trimestre de 2010. O que aconteceu com o PIB dos setores de agropecuária, indústria e serviços, respectivamente? Bom, essa é uma questão modelo Enem, que lida com a principal habilidade que vocês precisam, que é a habilidade da leitura. Vocês precisam ser bons leitores para fazer uma boa prova do Enem. O que diz lá em cima? O gráfico informa o percentual de variação do PIB brasileiro. Variação. Então, se ele está dando variação, ele está dando quanto aumentou, quanto diminuiu. No caso aqui, todos os números são... Mentira, quase todos os números são positivos. Aqui tem um númerozinho negativo, que é esse verde escuro, que seria quarto trimestre de 2011 na indústria. Tá? Os demais números são todos positivos, significa que aumentou. Aí eu tenho valor nulo aqui, que significa que ele não mudou. Quando comparado com o mesmo trimestre, do ano anterior. Então, por exemplo, essa primeira barra aqui, que 10,4% aqui, tá? É o valor que está dando aqui, Deixa eu destacar aqui, Aqui, 10,4%. O que significa esse 10,4%? Que na agropecuária, o segundo trimestre de 2010 comparado ao segundo trimestre de 2009, houve um aumento de 10,4% do PIB da agropecuária. Então, como ele está me pedindo o terceiro trimestre de 2011, vamos localizar aqui, terceiro trimestre de 2011, está aqui, verde clarinho. Terceiro trimestre de 2011, verde clarinho. Quando comparado com o terceiro trimestre de 2010, acontece o seguinte: as barrinhas já dão um número comparativo em relação ao trimestre anterior. É isso que está escrito lá em cima. Do PIB dos setores da agropecuária, da indústria e do serviço. Vamos começar pela agropecuária, verde clarinho. Verde clarinho, o valor que está aqui é 6,9%. 6,9%. Então, avançou 6,9%. Depois, indústria. O verde clarinho aqui é 1%. E finalmente, serviços. O verde clarinho aqui é 2%. O que significam esses números? Por exemplo, o que é o 6,9%? É quanto aumentou o PIB em relação ao trimestre equivalente do ano anterior, que é exatamente isso que ele está pedindo. Portanto, o gabarito é Equador. Não precisa fazer conta nenhuma, é só interpretar o gráfico. Tá? 6,9%, 1% e 2%. Avançou 6,9%, 1% e 2%. Já a questão 87, a equação polinomial parará, admite 1 como raiz. Suas duas outras raízes são. Essa é uma questão tradicional de matemática que envolve o conteúdo que não está na matriz de referência do Enem, que é polinômios. Tá? Essa aqui, para resolver essa questão, nós vamos utilizar um algoritmo chamado Briot-Ruffini. Como é que funciona o algoritmo de Briot-Ruffini?
Os coeficientes da equação, em ordem decrescente de grau, ó, 1, depois vem o menos 3, depois vem o 4, e finalmente o menos 2, que fica nessa posição aqui. São colocados na parte superior desse chiqueirinho aqui. A raiz que ele deu aqui não precisaria nem ter dado, tá? Tem uma dica bem legal. Quando você soma os coeficientes e o resultado dá 0, o 1 é a raiz. Ó. 1 somado com menos 3 dá menos 2, com 4 dá 2, com menos 2 dá 0. Então o número 1 é a raiz. Então a raiz eu coloco nessa posição. Tá? Aí eu procedo da seguinte maneira. Eu baixo esse valor aqui. Ó. Esse número 1 aqui, eu vou baixar ele aqui. Tá? Aí eu multiplico por baixo e somo por cima. Ó. Multiplico aqui e somo aqui. Ó. 1 somado com menos 3 dá menos 2. Perfeito. E eu sigo com esse algoritmo. Multiplico por baixo, somo por cima. 1 vezes menos 2 com mais 4 dá 2. Seguindo, multiplico por baixo, somo por cima. 1 vezes 2, 2, com menos 2 dá 0. Ótimo. Se não der 0, é porque esse número que foi colocado lá na ponta esquerda não é raiz. Como a gente estava afirmando que é raiz, beleza, deu 0, está tudo certo. Aí o que acontece? Esses valores que ficam dentro das barrinhas, esses 3 valores, compõem exatamente os coeficientes de uma equação de grau exatamente inferior. Então seria do segundo grau. Ó. Aí eu igualo a 0. Aí eu aplico a fórmula de Bhaskara para achar as outras 2 raízes dessa equação de terceiro grau. Então, aplicando a fórmula de Bhaskara aqui, menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac, vai dar menos 8 aqui, dividido por 2a. Bom, aí o que acontece? Vai dar a raiz quadrada de menos 2, né? Perdão, raiz quadrada de menos 4, que é 2i. É um número imaginário, é um número de 2 dimensões. Aí eu simplifico isso, vai dar 1 mais i e 1 menos i, que são 2 números complexos conjugados. Portanto, o gabarito é Brasil, 1 mais i e 1 menos i. Tá? Raízes conjugadas. Vejam que conjugado vem de cônjuge, né? Bonito isso, né? Ó, vou desenhar um coração aqui para vocês, né? As raízes imaginárias sempre são conjugadas. Bem bonito, bem romântico isso. Legal, vamos à questão número 88. As medições da elevação do nível dos mares e oceanos feitas por mareógrafos ao longo da costa no período de 1880 a 2000 mostram que o nível global destes subiu a uma taxa média de 1,7 centímetros por década. Já as medições realizadas por altímetros radares a bordo de satélites de sensoriamento remoto para o período 99 a 2000 indicam que o nível subiu a uma taxa média de 3,1 centímetros por década. Admitindo que as condições climáticas que provocam esta elevação não se alterem nos próximos 50 anos, o nível global dos mares e oceanos deverá subir nesse período em centímetros entre. Essa é uma questão, perfil Enem, tá? Uma questão de área de competência 1, análise de dados numéricos, tá? Tranquilo. Como há uma variação de 1,7 centímetros por década, essa é a variação mínima, né, estimada. E nós temos 50 anos, então se nós temos 50 anos, nós temos 5 décadas. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer essa multiplicação. Tá? Isso aqui vai dar 8,5. Nós temos também uma variação de 3,1 centímetros por década. Em 50 anos são 5 décadas. E aí nós vamos ter 15,5. Então, essa primeira estimativa é a estimativa dos mareógrafos e a segunda é as estimativas dos altímetros radares. Então, essa é a menor, essa é a maior. Está aí, gabarito, América. Valeu?